Solo Eleven contra Bleach. Essa é uma batalha extremamente interessante, né? De um lado temos então um jovem que ganhou o poder de evoluir sempre que ele upa, se tornou então o deus da morte e tem um poder que beira ao do ser absoluto. Sung Jin-woo. Já do outro lado, o maior vilão de Bleach, Aizen, o cara que manipulou toda a história de Bleach e do Ichigo também, né? Um Shinigami com uma das habilidades mais poderosas já vista, a Kyoka Suigetsu. Diz aí, jovens, quem vence esse combate? Fala pessoal, beleza? Aqui quem nos fala é o Thiago e estamos em mais uma batalha. E se vocês, assim como eu, gostam de batalhas mortais, quer ver mais batalhas e principalmente as suas batalhas, comenta e deixa aquele like top, que isso ajuda demais, cara. Dá mais combustível para poder trazer mais vídeos para vocês. E se inscreve no canal também para vocês verem muitas surpresas que vão acontecer nesse ano de 2024. Sung Jin-woo, a sua ficha técnica é o seguinte: super força, regeneração extremamente alta, sentidos aprimorados, armazenamento dimensional, domínio de armas, desenvolvimento acelerado, aumento de status como força, velocidade e outros, teletransporte, memória fotográfica e pré-cognição, percepção extrasensorial, análise de informação, manipulação do medo e redução de status, redução de dano, fator de cura, absorção de energia, mestre em stealth e invisibilidade, aumento de dano, artista marcial, criação de armas, telecinese e telepatia, resistência ao veneno, fogo, clarividência, mental, magia, manipulação de maldição, petrificação, percepção, eletricidade e paralisia, magia e manipulação de energia, necromancia, invocação, manipulação da escuridão, transmutação, criação de portal, interação não física, manipulação de lei. Ele já foi capaz de controlar o sistema modo Berserker, negação de regeneração, imortalidade, possessão, consciência cósmica, apagamento existencial, manipulação da realidade bolso, viagem dimensional, adaptação, projeção astral, a casualidade. E esse é o resumo básico dos poderes do Sung Jin-woo. Já o Aizen, a sua ficha técnica é o seguinte: ele tem super força, mestre em espadachim, mestre no combate corpo a corpo, extremamente inteligente e também preparado, manipulador, análise de informação, domínio furtivo e camuflagem, manipulação de eletricidade, gravidade, luz e explosão, selamento, criação de armas, desconstrução e manipulação do tempo e do espaço, manipulação de energia, absorção de energia, criação de campo de força, criação de ilusão e manipulação de percepção, manipulação da realidade de bolso, apagamento da existência passiva, teletransporte, eus múltiplos, consciência cósmica, invocação. Com o Rokyoku, o fusionismo, deformação da realidade, a leitura de mente, concessão de poder, ele pode dar poderes para outras pessoas, manipulação de poder, manipulação do destino, absorção de almas e aumento de status, transformação, adaptação e evolução reativa, regeneração nível muito alto, imortalidade, além do Aizen não poder morrer por causas naturais e conter então um fator de cura imenso, Aizen ele pode reencarnar ou ressuscitar graças então ao Rokyoku. Ele não irá morrer, pois todos os benefícios da imortalidade é dado a ele, manipulação biológica, transmutação, desconstrução e redução de status. Ele também tem resistência à percepção extrasensorial, paralisia e selamento, gravidade, desconstrução e manipulação do tempo e do espaço, anulação de poder, manipulação conceitual, modificação de poder e memória. E esse é o resumo básico do Aizen. Vamos então para análise. Bom, como eu falei no vídeo dos personagens que venceriam e derrotariam o Sung Jin-woo, essa seria uma luta bem totalmente interessante, né? Algumas pessoas podem ter noção diferente ou uma visão diferente, né, dessa batalha, pois são dois lados. Em um lado acredita então que o Sung Jin-woo venceria, e é totalmente plausível, né, já que o Sung Jin-woo ele é tão poderoso que é comparável ao Aizen, né, tão poderoso quanto ele. Hacks, exército de 10 milhões de sombras, onde cada sombra tem suas próprias habilidades e também características. Algumas pessoas também que só viram o manhwa e não leram a novel, a light novel é bem mais avançada e o Sung Jin-woo também tem bem mais poder. Com 268 capítulos do volume 4, Sung Jin-woo se mostrou no final estar tão próximo do ser absoluto, intitulado então como o Deus do Universo Solo Eleven, que os monarcas e também os governantes se juntaram para poder matar o ser absoluto, mas nem eles e ninguém consegue enfrentar o Sung Jin-woo. Por isso que quando eu falei, né, no vídeo com o poderoso é o Sung Jin-woo, que ele poderia estar tão próximo ou então no mesmo nível do Deus, talvez até superá-lo, que pode até mesmo parecer absurdo dizer, né, mas não, cara, acredite, ele pode sim estar nesse nível. Logicamente que
precisaríamos então de ver uma luta deles, mas essa ideia só fica no campo das ideias, da imaginação. Aizen, ele é o vilão não, né? Um arquiteto de tudo o que aconteceu na história de Bleach. Se vimos o que vimos Ichigo ganhar os maiores poderes Shinigamis, Hollow, Quincy, foi justamente por causa então do Aizen. Eu não vou ficar então abordando toda a história do Aizen em si, né, por trás de tudo, porque isso levaria então um vídeo inteiro. Mas saiba que o Aizen, ele é aquele tipo de vilão ou personagem, um só, que já serve como um exército inteiro. O que eu quero dizer é, só que o Aizen sozinho, cara, ele é capaz de aniquilar ou perturbar o universo de Bleach inteiro. Claro que em Bleach havia outros personagens que o Aizen tinha receio de enfrentar, como então Yamamoto e o Zaraki Kenpachi, que tem um potencial imenso e também por ser muito imprevisível. Acontece que mais ninguém da obra era capaz de lidar com o Aizen. Se não fosse o Ichigo e também a sua evolução de poder, onde ele então estava numa dimensão acima do Aizen, né? Mesmo ele estando com o Hokyoku, Aizen, se ele conseguisse completar seus planos naquela época, ele iria sim justamente para o salão do Rei das Almas. Talvez, ninguém sabe, mas o Aizen, ele poderia fazer um estrago tão grande quanto então o Rei Quincy. Nessa luta não só se divide só em quem tem mais poder, mas quem é mais inteligente, quem é mais perspicaz, quem teria mais vantagem na luta. Para começar, como o Aizen lidaria com um exército imortal do Sun Ji-Un de 10 milhões de guerreiros das sombras, que pode então se regenerar infinitivamente de tudo o que qualquer dano também recebido físico. Essa é uma questão boa, né? Eu sei disso, eu vou responder para você daqui a pouco. Esse é um exército que é grande o suficiente para poder cobrir todo o continente inteiro. O Sun Ji-Un, ele também tem a capacidade de desacelerar o tempo infinitivamente. Aizen estaria se movendo em câmera lenta, extremamente lenta, né, na visão do próprio Sun Ji-Un. Outra questão é, como o Aizen, ele mata um cara que pode então se regenerar do apagamento completo e total. Abre aspas, cantado, regenerado do sopro de destruição que foi dito ser capaz de apagar tudo no universo e apagou tudo dentro então de 1000 km. O ataque até apagou soldados da sombra imortais que podem se regenerar do nada para que ele tenha alta resistência ao apagamento de existência. Fecha aspas. Sun Ji-Un, ele pode manipular souls, ou seja, alma, roubar a sombra de outros, até mesmo também se mostrou imune à maioria das formas de manipulação de mente e ilusões em várias ocasiões. Sun Ji-Un passou também 27 anos em batalha numa fenda dimensional, dominando então os poderes do Monarca das Sombras. Durante esse tempo fora, ele se tornou então mais forte o suficiente para poder derrotar todos os monarcas, incluindo então o Monarca Dragão, que era tão poderoso quanto os governantes e os soberanos, que são capazes de derrotar o ser absoluto, usando então seu próprio poder contra ele. Assim como eu falei nos recentes vídeos envolvendo então o Sun Ji-Un, esse é o mesmo ser supremo ou ser absoluto que foi responsável pela criação de tudo, todos os universos, dimensões e outras dimensões invisíveis, até mesmo também o mundo da morte, que se afirma ser infinito em tamanho. Os próprios governantes estavam realmente apavorados com o incrível poder do Sun Ji-Un, o que só me faz pensar que Sun Ji-Un tem a capacidade ou o potencial para destruir o universo inteiro ou até dimensões inteiras, dependendo do contexto. Mas tem uma coisa que eu acredito que muita gente subestima Bleach por não mostrar tanto escala de destruição em massa se comparado a outros animes. E tipo, não tem problema, já que na minha opinião a obra não é feita para ser um tipo Dragon Ball, destruição em massa. Não, ela é focada justamente nas Zanpakutos. Cada Zanpakuto tem as suas próprias propriedades e poderes diferentes. Alguns deles, como por exemplo a do Yamamoto, é absurda, como produzir o calor do sol em 15,7 milhões de graus Celsius. Aizen, ele tem uma das poucas habilidades da sua Zanpakuto mais roubadas, cara, e difícil de ser alterada, a hipnose perfeita. Ela afeta todos os sentidos. Pense então num Sharingan mais poderoso, o Mangekyo Sharingan. Só que a espada do Aizen, a Kyoka Suigetsu, é 5 vezes melhor e mais efetiva, sem falhas. Claro que o Aizen não fica só na Kyoka Suigetsu, não, ele é imortal com mais de 200 anos de vida, porque ele pode viajar entre dimensões, ele pode regenerar de todos os danos físicos, mexer com a gravidade, reconstruir e manipular o tempo e o espaço, se tornar invisível, selar seus oponentes, criar ilusões inescapáveis, campo de força, barreiras, armas e muito mais. Junto isso, tem então seu intelecto incrível, com a sua consciência cósmica e sua resistência quase ilimitada, e o fato de que ele dominou todas as artes Shinigami, mesmo antes de ele estar totalmente ligado com o Hokyoku. Ele acabou com os capitães casualmente muito facilmente. Quando ele estava com o Hokyoku, ele se mostrava estar totalmente diferente, no outro nível de poder.
que agora lhe dá o poder de distorcer a realidade. Foi afirmado que o verdadeiro poder da Ryukyu é tornar seus desejos do proprietário em realidade, o que, claro, é o poder de manipular o próprio conceito do destino. Em combate, essa batalha basicamente permite com que ele possa evoluir ou evolua a se tornar então mais forte ao longo da batalha, onde ele pode então lhe conceder novas habilidades e talvez até resistências para superar o seu oponente. Esse poder torna ele tão imortal, pois a Ryukyu protege automaticamente seu mestre sem que ele precise fazer nada. Essa luta teria duas formas de ser finalizada, como nenhum dos dois pode ser morto, já que são completamente imortais. Um é o deus da morte e o outro só pode ser morto conceitualmente. E Sung Ji-won não é um personagem desse nível ou calibre. A luta poderia ser decidida no selamento, tanto para o Sung Ji-won quanto então para o Aizen, mas também na counterização de ataque. Se o Sung Ji-won tentasse retardar o tempo, Aizen ele é imune a isso. A habilidade do Aizen não é simplesmente a ilusão, é uma hipnose completa, perfeita. Ele literalmente controla todos os sentidos, então não é possível saber que é uma ilusão. Aliás, a própria Ryoka Suigetsu conseguiu enganar o Rei Quincy antes mesmo dele perceber. Acontece que, como o Rei Quincy ele é um outro personagem roubado, apelão, principalmente com o seu All Might, o Rei Quincy conseguiu voltar após ser atacado pelo Ichigo, reescrevendo os futuros. O Rei Quincy é outro apelão de outro nível de poder também. Aizen literalmente criou vida com o pré-Ryukyu se emergindo. Ele pode apagar almas. Sung Ji-won tem uma resistência incrível, voltando de um apagamento existencial, mas ele não tem uma resistência a nível conceitual ou então do apagamento de alma. Além disso, todas as habilidades dos ceifadores de almas são baseadas em matéria espiritual. Mesmo o Yhwach, um deus onisciente que manipulava o destino e o tempo, não podia matar o Aizen. Na verdade, estava em pé de igualdade com ele e foi enganado pela Ryoka Suigetsu. As habilidades do Sung Ji-won podem parecer do mesmo nível da do Aizen, mas se olharmos rapidamente, são mais imitações com variações. Aizen não tem resistência quase limitada, ele tem uma resistência sem limite. Além disso, é evolução reativa ilimitada. Aizen é o próprio Ryukyu com muito mais, que dobra conceitos de realidade a um nível fundamental. Sung Ji-won tem um arsenal de respeito, mas assim como o Aizen, nenhum nem outro conseguiria afetar tanto para ser crítico. A imortalidade do Aizen não se estende apenas aos danos físicos, e é por isso que quando prenderam ele no Muken ou no Muken, tentaram matar ele de diversas formas possíveis, mas ele sobreviveu. Essa luta seria tanto quanto difícil de dizer, cara. Aizen estava lutando contra um cara que poderia apagar tudo no cosmos de Bleach. Já o Sung Ji-won lutou por anos contra governantes e monarcas. Aizen destruiu o Limpador, que é uma entidade que não é afetada por todos os ataques espirituais e físicos, bem como também o próprio tempo. Mesmo antes de enfrentar o Ichigo com Getsuga Tensho final, ele já era considerado um ser acima da lógica, mesmo naquele momento. Aizen pode literalmente destruir conceitos. Resumindo, isso não é algo que o Sung Ji-won tenha mostrado a fazer, nem mesmo também na Light Novel. Eu até diria que o personagem da divisão 0 de Bleach já conseguiria enfrentar o Sung Ji-won. Em relação ao próprio exército do próprio Sung Ji-won, como citei antes, Aizen ele tem resistência suficiente para lutar por bastante tempo, e mesmo que ele enfrentasse as sombras do Sung Ji-won, eles não fariam nada contra ele, pois o Aizen ele é um counter natural dos poderes e habilidades do próprio Sung Ji-won. Soul King Rei Quincy e o Yhwach, né? Ele foi capaz de destruir a garganta, que é dito ser infinito em tamanho, na novel de Bleach. Seu Hax também foi capaz de manipular o tempo. Aizen ele é capaz de acompanhar o Yhwach junto com o seu próprio Hax e a sua própria Ryoka Suigetsu, onde ele já é capaz de afetar o próprio hacks do próprio Yhwach. Mesmo Sung Ji-won, que ele tenha vários hacks, ele ainda assim seria pego pela própria Ryoka Suigetsu. Aizen tem um domínio completo de Kido, tendo acesso a uma quantidade insana de versatilidade. A Suzan pactou a Ryoka Suigetsu também na liberação dela, que cria ilusões para seus oponentes. Ele conseguiu enganar um esquadrão inteiro de capitães que iam em sua direção. Aizen também é um dos Shinigamis mais inteligentes vivo, superado apenas pelo próprio Urahara Kisuke. Ele conseguiu traçar planos
anos à frente. Ele também passou anos conspirando contra a Soul Society e quase ninguém percebeu. Sem contar que, apesar de toda a sua grandeza, ele sabia quais eram seus limites e não era arrogante quando deveria ser arrogante. Acontece que ele sabia que não poderia vencer o capitão comandante das 13 divisões e, em vez disso, ele optou por selar a Zanpakuto do Yamamoto antes de lutar contra ele num X1. Por isso, quando eu falo que essa luta seria interessante, é que sim, Aizen poderia selar não só as sombras do Sun Jin-Woo, mas também arsenais ou poderes do Sun Jin-Woo. Aizen não apenas é um lutador incrível com poderes e intelectos incríveis, ele também é um dos usuários mais adeptos ao Kido. Ele é tão habilidoso que poderia usar o Hadou 99 sem um encantamento. Ele basicamente tem um domínio perfeito sobre esse Kido, ou todos os Kidos possíveis. Ambos têm uma evolução reativa, o que faz eles ganharem a imunidade e ficar mais forte a tudo que eles experimentam uma vez. Ambos são imortais, mas Aizen tem um nível mais alto de imortalidade. E Sun Jin-Woo, ele é imune ao conceito de ilusões e qualquer tipo de truque mental. Ele tem um controle total sobre os seus sentidos, então a Kyoka Suigetsu do Aizen não funcionaria, correto? Já que na Light Novel ele foi capaz de distinguir entre a ilusão perfeita do seu mundo e o real. A Kyoka Suigetsu do Aizen poderia se esbarrar com o efeito de status do próprio Sun Jin-Woo. Tem um porém, como eu falei, existe o contexto para que eu acredito que a própria Kyoka Suigetsu funcionaria mesmo com o próprio Sun Jin-Woo tendo alguma certa resistência a isso. Mas lembre-se, não é uma resistência completa, não é imunidade completa. A Zanpakuto do Aizen, ela transcende um poder da hipnose completa. Ele pode controlar todos os 5 sentidos, bem como o sentido espiritual, pode afetar sua percepção do tempo e pode trabalhar em um ser capaz de ver e entender todos os futuros possíveis simultaneamente. Ele também não pode ser desfeito, mesmo que você saiba que está sob um feitiço. Mesmo com uma Bankai também é possível de ser atingido. Além disso, um ser com visão e compreensão essencialmente infinita não consegue enxergar através do seu Shikai. O seu Rokyoku também pode evoluir continuamente para níveis indefinidos. Quem vence? Olha galera, talvez essa seja uma das lutas mais complicadas de se fazer, porque cada lugar que você pensa o que poderia ser feito, o outro pode contra-atacar e serve como um counter natural. Eu diria que, na minha opinião, essa luta seria de duas formas definidas. Primeira forma, Aizen poderia vencer essa luta antes mesmo do próprio Sun Jin-Woo perceber com a sua própria Kyoka Suigetsu, mas mesmo que o Aizen matasse o Sun Jin-Woo, ele ainda assim voltaria, já que ele é o deus da morte. Segunda forma, Sun Jin-Woo poderia combater a imortalidade do Aizen com a manipulação de memória, segurando ele e jogar o Aizen em sua dimensão, o mundo da morte, onde ele tem a total onipotência desse mundo. Ele pode simplesmente selar o Aizen lá ou fazer o que quiser com o Aizen. Eu não consigo pensar numa forma que o Aizen venceria o Sun Jin-Woo dentro de sua dimensão. Considerando que o Sun Jin-Woo tem um poder da sua dimensão, onde ele tem total onipotência desse lugar, Sun Jin-Woo venceria esse duelo. Mas ao mesmo tempo também, Sun Jin-Woo poderia achar que estivesse prendido o Aizen lá dentro. Afinal de contas, a Kyoka Suigetsu criaria uma falsa ilusão na cabeça do próprio Sun Jin-Woo. Na minha opinião, quem venceria essa luta, pelo motivo de versatilidade, contra-ataques e counters, e um poder totalmente sendo incapaz de ser resolvido, essa luta ficaria num completo empate por todo o contexto envolvido. E aí, curtiu o duelo? Concorda com o resultado? Pensa diferente? Quero ler a sua opinião nos comentários. E por favor, me ajude dando aquele like poderoso, isso é de extrema importância para mim e motiva a trazer mais vídeos para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.